A última vez que nós nos encontramos aqui para falar de 1 Coríntios, Paulo estava tratando de questões de culto. Como é que funciona dentro do culto, a organização do culto. Então, ele vai tratar daquela coisa do dom de línguas, da profecia, de todo mundo falar ao mesmo tempo, como é que vai se organizar isso, como é que nós vamos tratar dessa dinâmica dentro da igreja. Só que agora, no capítulo 15, ele vai falar de um aspecto doutrinário. Ele vai dar um ponto agora, é como se fosse uma grande digressão, e Paulo agora vai falar da doutrina da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então, nós podemos abrir a Bíblia em várias partes, mas você não vai encontrar uma doutrina da ressurreição e da morte de Jesus tão extensa e tão bem elaborada como Paulo está fazendo nesse capítulo 15. Parece que aqui ele quis investir tempo nisso. Ele quis tratar isso com muita seriedade. Ele quis que realmente esse tipo de informação ficasse clara para os seus leitores. A igreja de Corinto precisava entender o que Paulo estava querendo ensinar quando ele falava de morte e de ressurreição de Jesus Cristo. Então, nós temos aqui uma exposição clara dessa doutrina da ressurreição. A pergunta que a gente tem que fazer agora para a gente é: por que Paulo fez isso? Por que ele quis expor a coisa dessa forma? Por que ele investiu tempo aqui? Por que ele gastou tinta, energia? E qual a necessidade de se falar isso nessa igreja? A resposta pode estar aí no verso de número 12 do capítulo 15, que nós não chegamos até ele, mas ele pode nos ajudar a entender a motivação de Paulo. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Então, a problemática podia estar aí. Dentro de todas as complexidades que havia nesta igreja, é possível que houvesse um grupo dentro da igreja que estivesse dizendo ou questionando a respeito da ressurreição de Cristo, como vinha sendo ensinado desde os tempos, ali um pouquinho atrás dos apóstolos, e agora Paulo também ensinando. Então, você vai vendo aí a confusão que era esta comunidade. Tinha de tudo lá dentro. Provavelmente, por ser uma igreja numa cidade cosmopolita, que vinha gente de tudo quanto é canto, o cristianismo estava lançando as suas bases doutrinárias, a igreja estava se formando, se estruturando, a igreja estava buscando a sua identidade, solidificando isso. Então, muita coisa é confusa. É por isso que é muito complexo a gente olhar para alguns textos bíblicos, principalmente numa carta como a de 1 Corinto, e querer buscar ali algumas doutrinas para a igreja hoje. Essa aqui não, essa aqui é uma doutrina elaborada, Paulo vai fundamentar ela, nós vamos ver isso aqui hoje, mas alguns comportamentos da igreja nós precisamos entender que era daquele tempo, daquele momento, daquela época, da situação, as coisas foram sendo organizadas com o tempo. Então, havia questionamento, por exemplo, de uso de véu na igreja, como nós estudamos aqui, e nós vimos o porquê disso, da mulher não cortar o cabelo. Nós vimos na semana passada que Paulo instrui as mulheres que elas não deviam questionar as coisas dentro da igreja, pelo contrário, elas deviam era apertar o marido delas em casa para que os maridos ensinassem a ela a respeito daquilo que estava sendo debatido, porque era vergonhoso para a mulher falar em público na igreja. Hoje já é diferente, não é? Pelo contrário, as mulheres falam dentro da igreja mais do que os homens, não é? Então, a gente não pode buscar nessa carta esses comportamentos dessa natureza e querer impor ele hoje aqui para nós. Não é bem assim. A gente tem que entender o contexto e entender que o cristianismo estava se organizando. Então, Paulo sente essa necessidade aqui agora de organizar esse ponto de vista da doutrina da ressurreição. Por quê? Porque havia gente dentro da igreja que estava colocando isso em xeque. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente começou a estudar a carta de Corinto, eu falei um pouquinho sobre o pensamento filosófico da época, platônico, que tinha essa ideia de que o espírito era bom e o corpo era mau. Então, tudo que era espiritual era muito legal, mas tudo que envolvia o corpo, isso já era uma coisa muito ruim. Por isso há o questionamento da relação sexual lá no início da carta. Porque as coisas que são produzidas pelo corpo não são legais.
Então, se eu entendo que tudo que é matéria é ruim, se eu tenho essa base filosófica na minha vida, ainda que eu aprenda uma coisa nova, desconstruir isso em mim é um processo. Então, se eu penso que o espiritual é bom e que o corpo é ruim, por que o corpo tem que ressuscitar? Então, essa coisa de ressurreição do corpo pode parecer uma coisa não muito boa. Então, havia alguns dentro da igreja que provavelmente estavam questionando isso. Qual é a necessidade de um corpo? Qual é a necessidade de Jesus resgatar isso que foi sepultado? Isso é ruim, isso não é legal, isso voltar, não. Tá? E você vai ver que na exposição de Paulo, nós vamos falar aqui, ele tenta fazer questão de dizer, entre palavras e entre linhas, que a ressurreição não foi simplesmente uma coisa assim espiritual, no sentido de que a alma saiu daquele corpo, o corpo está lá, mas o sujeito está vagando. Não, a ressurreição foi física. O corpo se levantou e ele foi visto corporalmente pelas pessoas. E os evangelhos, e Paulo vai afirmando isso entre linhas, as pessoas tocaram Jesus, Jesus comeu. Entendeu? Então é o corpo. Parece que a Bíblia quer deixar clara essa ideia de que a ressurreição foi um ato, uma ressurreição física, não foi uma coisa, uma projeção, né, um ectoplasma que estava aparecendo ali na persona de Jesus Cristo. Então é possível que houvesse isso. Então, de tudo que poderia estar acontecendo dentro dessa complexa comunidade cristã, parece então que algumas pessoas estavam questionando o fato da ressurreição. Então, Paulo escreve este capítulo para tratar desse assunto e afirmar que a ressurreição de Jesus, ela é real e ela é verdadeira. Tá? É isso que nós vamos tratar aqui. Agora, veja bem, gente, uma coisa que é importante para nós, eu falei isso na quinta-feira aqui, na quinta-feira a gente já começou a mexer um pouco com essa ideia de Páscoa, né? Que o cristianismo, ele se fundamenta na doutrina da ressurreição. O que nos difere de outras religiões, pensamentos filosóficos, ou qualquer outra coisa que se reúne em nome dessa ideia religiosa, ou de qualquer idealismo, é justamente a ideia da ressurreição. As nossas bases estão firmadas na ressurreição. Então, a ressurreição para o cristianismo é como se ela fosse a coluna mestre, é ela que sustenta toda a base de tudo que nós vamos falar, do nosso discurso, da nossa esperança, da nossa fé, tudo está embasado nessa coluna chamada ressurreição. Se a gente for lá e quebrar essa coluna da ressurreição, pode ser que o cristianismo entre numa problemática muito grande a ponto de não se sustentar da forma como ele se sustenta hoje. Tá? E aí eu citei para vocês aqui, perguntei, quem já viu um filme que, se eu não me engano, ele é protagonizado pelo Antônio Bandeiras, chamado O Corpo, né? Você viu? Algumas outras pessoas já viram esse corpo? Pouquíssimas, mas vale a pena você ver o filme O Corpo. O que o filme trata? Ele trata de um boato de que acharam o corpo de Cristo. E aí você vai ver o sanhaço que isso dá, só no boato de que acharam um corpo e que esse corpo poderia ser o corpo de Jesus Cristo. É como se o cristianismo tivesse à beira da falência. Tá? Então, a doutrina da ressurreição é que vai nos diferir de qualquer outra religião. Sem ressurreição, o cristianismo estaria fadado a ser mais uma dentre muitas religiões que o que elas querem? Um mundo melhor, pessoas melhores, vamos dizer assim, não é avanço, mas quando a gente amadurece espiritualmente, quando a gente cresce espiritualmente, não diferia de nada disso que a gente já ouve por aí, né? Cheia das suas regras, cheia das suas normas de conduta, cheia das suas práticas. E uma coisa que eu falei domingo, né, quinta-feira, e vou repetir isso aqui ao longo, que se a ressurreição não for uma coisa muito clara para você, se realmente, de fato, você não tiver isso muito enraizado na sua vida, o cristianismo para você é uma religião morta. Porque, a despeito de você conhecer a história da ressurreição, saber disso tudo e tudo mais, não há vida, não há motivação em você para servir ao Senhor. Porque o que nos dá esperança e motivação de servir é a ressurreição.
É o fato de Cristo estar vivo dentro de nós, mesmo que você saiba que Ele ressuscitou, mas se isso não for real, muito real para você, você está fadado a uma religião pesada, e aqui eu vou te dizer, é difícil, vai ser difícil você vir para a igreja, porque você vai vir para a igreja como uma regra, eu preciso marcar o meu carimbo lá um domingo, que pode ser um domingo de manhã, um domingo à noite, uma vez no mês, 2 vezes no mês, nada mais. O que isso vai diferir você do catolicismo? Você não precisa nem sair de lá. Você não vai ter motivação para falar de Jesus para as pessoas, você não vai ter motivação de se sacrificar por alguma coisa por Jesus, porque a ressurreição não está clara. Aonde a gente encontra isso na Bíblia? No texto que eu usei, na quinta-feira. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, eles sabiam da ressurreição, eles sabiam das profecias, eles sabiam de tudo. E o que eles fizeram depois que Jesus morreu? Eles foram para casa, tristes e cabisbaixos. E aí, quando Jesus aparece, além deles não conhecer, Jesus pergunta, mas o que está acontecendo? Ah, você não ouviu falar? Olha só como que eles conheciam Jesus. Houve entre nós o Jesus poderoso em palavras e grande em obras diante de Deus. Eles reconheciam isso. Mas o fato de não entender a ressurreição, de não compreender a ressurreição, colocou aqueles homens num estado de desânimo espiritual. Quando Jesus se revela, que eles percebem que Jesus ressuscitou, você vai ver lá no finalzinho da caminhada deles com Cristo, que nós falamos aqui na quinta-feira, eles param numa estalagem, pedem Jesus para ficar, e dali eles não vão mais para Emaús. O que eles fazem? Eles voltam para Jerusalém, porque quando há ressurreição, quando a gente entende isso, existem algumas coisas que ardem no nosso coração. Primeiro, eu quero ter comunhão com aqueles que testificam da mesma coisa que eu. É legal ficar com o povo de Deus, eu quero os crentes, eu quero a comunidade que fala do Jesus ressurreto. Depois, outra coisa que arde no coração é essa ideia de querer falar que Jesus ressuscitou para as outras pessoas. Então, por isso a gente faz missões, por isso a gente evangelismo, porque Cristo está vivo. É isso que nos dá coragem de bater na porta das pessoas, é isso que nos dá coragem de sair daqui 6h30 da manhã num sábado, ir lá para o lugar que a gente foi, enfrentar tudo que a gente enfrentou. Por quê? Porque Ele está vivo para a gente. E a gente quer uma comunhão com Ele também. Você vê que lá no caminho de Emaús, eles falaram para Jesus, fica com a gente mais um pouco, dorme aqui com a gente, passa o dia aqui com a gente. Esse é o ardor, são 3 coisas: comunhão com a igreja, comunhão com Cristo e desejo de pregar. Isso é o resultado da ressurreição na vida da gente. Agora, se você não compreende isso, o que vai ser a vida espiritual para você? Uma religião morta. Você até vem para a igreja, mas com aquela imposição, aquele cansaço, aquele fardo, semelhante a quando você resolve fazer dieta e vai para a academia. Você não gosta daquilo, você gosta? Mas você vai. Esses dias eu sou sem a Marina. Aí eu vou para a academia, subo na esteira, ligo, desço. Ela não está vendo? É isso que eu faço. Quando ela está lá, ela vai 30 minutos e tal, eu me empolgo, vou também e tal, né? Mas quando eu vou lá, ligo. Subi, já marquei meu ponto, foi embora. Não tem prazer, não tem motivação. O que tem é obrigação. O dia que isso virar prazer e motivação, aí a gente vai por outras razões, né? Vai porque é legal. A ressurreição é a base da nossa esperança e da nossa fé. O fato de Cristo ter ressuscitado no 3º dia muda tudo. Como nós vamos ver agora nos escritos de Paulo, a ressurreição de Cristo foi diferente de tudo. Lázaro, por exemplo, ressuscitou, mas morreu. Jesus ressuscitou e continua vivo até hoje. Esse é o diferencial. E é importante que, desde já, você compreenda que a ressurreição não pode ser vista para você como um ato do passado. Ele ressuscitou há 2000 anos atrás. Lá, um evento. Você vai ver aqui, a gente vai falar isso um pouquinho mais na frente, que na construção da frase, no original, no idioma que foi escrito, a construção usa uma forma verbal que dá a ideia de uma coisa que teve um momento, um início, uma coisa que marcou um ato,
mas que tem uma relevância incrível no presente, ou seja, ele vive e continua vivo, não é uma coisa que ficou lá. Isso é importante para a igreja, isso é importante para mim, para você. A gente não pode olhar os eventos do passado como uma coisa que ficou presa. A morte, sim, ele morreu na cruz, há 2000 anos atrás, ele não fica morrendo todo dia, mas ressurreto, ele vive todo dia, até o dia de hoje. Isso é incrível, isso muda tudo para nós. Então, vamos lá no texto. Tá? Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes. Olha o que Paulo está fazendo. Ele primeiro está se identificando com essas pessoas, na sua visão de crente, de cristianismo. Ele vai dar um tom de ensino, um tom pastoral. Então, ele se une àquela comunidade. Por isso, ele fala, irmãos, nós estamos juntos nisso. Nós cremos na mesma coisa. Nós temos a mesma visão. Então, nós precisamos conversar sobre o que está sendo dito aqui dentro dessa comunidade para a gente ajustar isso e a gente construir um cristianismo realmente sólido, uma coisa forte. Então, Paulo está chamando eles para conversar sobre um assunto complexo, um assunto fundamental para a saúde espiritual daquela comunidade. E esse assunto é o assunto da ressurreição de Cristo. Então, para isso, ele começa dizendo que ele gostaria de fazer o evangelho que já havia iniciado entre eles, conhecido agora mais amplamente. Paulo não está propondo um novo evangelho. Ele está dizendo, olha, esse evangelho, já preguei ele para vocês, eu já falei para vocês, até porque se você for lá no livro de Atos, ou em outros escritos de Paulo, você vai ver que ele menciona o fato da ressurreição. Os apóstolos já estavam falando sobre a ressurreição, e Paulo provavelmente, às vezes, não só do ponto de vista da escrita, mas da fala e da pregação, já se falava da ressurreição. Então, ele não está falando nada de novo, ele está dizendo, olha, eu vou agora ampliar o conhecimento de vocês a respeito desta ideia da ressurreição, que é o Evangelho de Cristo. A ressurreição ela está dentro do que nós chamamos de Evangelho de Jesus Cristo. E ele vai dizer, olha, vocês estão firmes nisso, né? Como se estivesse dizendo, é verdade ou não é, gente? Tomo ou não tomo firme nesse Evangelho? Porque vocês vêm aqui nessa comunidade, nós nos reunimos, então nós precisamos entender o que é esse evangelho. Tá? Ele já havia falado de ressurreição em outros discursos, né? Em Atos capítulo 13, verso 30, você vai ver Paulo mencionando a ressurreição, Gálatas 1, também Paulo fala alguma coisa de ressurreição. Irmãos, alguns textos, por isso que eu estou começando agora de manhã, nós não vamos trabalhar a escola bíblica dominical. Aqui eu não vou pedir os irmãos para abrir, mas outros textos eu quero caminhar com os irmãos devagar, para que os irmãos possam sublinhar na Bíblia de vocês, escrever, marcar, porque isso é importante para a nossa vida, até para a gente ensinar isso a outras pessoas, tá bom? Então, em alguns momentos, nós vamos abrir a Bíblia em outros textos para a gente embasar. Tá? Só que agora Paulo então vai expor mais amplamente essa doutrina que é fundamental para nós cristãos. Tá? Então nós podemos afirmar, presta atenção nisso, nós podemos afirmar que não tem jeito de uma pessoa ser cristã sem ela acreditar de fato na ressurreição de Jesus Cristo. Não tem como. Tá? Sujeito é crente, mas o que é a ressurreição para você? Eu ouvi dizer, né? Então ele não é crente, ele não é cristão, porque não existe cristão sem ressurreição. Entende isso? Se tirar a ressurreição, não tem cristianismo. Se tirar a ideia da ressurreição de você, você não pode dizer que você é o cristão da Bíblia. Se você não acredita na ressurreição, você não pode se afirmar como um crente em Cristo, porque crer em Cristo pressupõe ressurreição. O que nós vamos falar aqui na frente, da divisão que Paulo faz, certamente fazia parte do credo apostólico, daquilo que eles começaram a ensinar no início. Ou seja, para você ser cristão, você precisava acreditar em algumas coisas. Porque lá no início, gente, como é que batizava? O sujeito converteu, fazia o que com ele? Batizava. Não era assim? Mas depois mudou.
A coisa não era mais assim. Então, o que eles faziam? Bom, antes da pessoa batizar, vamos expor para ela algumas coisinhas que nós vamos chamar de credo. Ou seja, para você batizar, você precisa crer em algumas coisas. E a ressurreição estava lá. Então, não crer na ressurreição é a mesma coisa que dizer que o cristianismo não faz muito sentido para mim. Tá? Então, se havia na igreja pessoas que descriam em Cristo lá em Corinto, essas pessoas não eram cristãs. Tá? Elas estavam lá dentro da igreja, mas elas não eram cristãs no sentido da palavra. Elas estavam lá. Isso é muito comum hoje, não só em relação à ressurreição, nós termos dentro da igreja pessoas que vêm para a igreja por quais motivos? Olha, a palavra é legal, eu gosto do ensino, a música é boa, eu fiz uma amizade, eu tenho uma comunhão com a igreja, até porque nós somos sujeitos religiosos, nós precisamos de algum conjunto, grupo de pessoas que falam a mesma coisa que a gente, nós precisamos amenizar a nossa consciência espiritual, então a gente procura um grupo religioso. Agora, dizer que realmente eu sou um convertido em Cristo Jesus, algumas coisas precisam estar muito bem definidas na minha vida, dentre elas a questão da ressurreição. Então, Paulo traz para os coríntios a lembrança de que eles já ouviram falar desse evangelho, e que eles estavam firmados nele, e que agora eles ouviriam uma verdade incontestável a respeito desse evangelho, e essa verdade seria a ressurreição de Jesus. Depois ele vai dizer assim no texto: por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que eu lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Muita gente pode pegar isso aqui e falar assim: pastor, então o crente perde a salvação, não é? Porque se ele não tiver apegado, ele vai... Claro que não é assim que funciona, até porque a gente não pode estabelecer uma doutrina tão importante quanto essa, é a doutrina que nós batistas cremos. Nós não cremos que aquele que é salvo perde a sua salvação, nós cremos que a pessoa, uma vez salva, ela é salva para sempre. Eu não posso pegar uma questão doutrinária dessa num só versículo. Eu preciso encontrar outras questões na Bíblia que vão construir ou desconstruir essa ideia. Tá? Então, Paulo vai dizer que é por meio desse evangelho que Cristo opera a salvação. Realmente é isso. A fé vem pelo quê? Ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, a fé começa a partir do momento em que eu ouço o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho é a boa notícia sobre Deus e nós. Chegou para nós uma notícia nova, notícia de que há salvação, de que há perdão para os pecados, que a gente não precisa mais viver em inimizade com Deus, que a nossa dívida com Deus foi paga. Então, o evangelho é justamente esse anúncio do plano de salvação de Deus e de resgate da nossa vida. Então, ouvir o evangelho é o momento em que o Espírito Santo vai começar a trabalhar na vida da gente. Por isso que a gente tem uma igreja aberta, com um púlpito, com a Bíblia, por isso que a gente sai na rua pregando o Evangelho para as pessoas, a gente dá pulseirinha na mão dela, a gente fala do Evangelho para ela, não é? Então, por que isso? Porque a gente tem a esperança que naquele momento em que a pessoa ouve o Evangelho, naquele momento o Espírito de Deus começa a atuar na vida dela. Tá? Agora, a evidência de que os coríntios haviam crido, e de fato, crido de fato, e não apenas por palavras, seria o procedimento deles em relação à aplicação desse evangelho nas suas vidas. Então, o evangelho, se eu criei nele, se eu me firmei nele, se eu me apeguei a ele tem que ter um resultado diferente na minha vida. Uma coisa que o pastor tem falado aqui, gente, falei quinta-feira, o pastor tem ensinado aqui sempre, é que evangelho, cristianismo, ela não é uma religião de domingo. Não é. Não adianta a gente querer fazer do cristianismo uma religião de domingo, porque ela não é. Nós vamos nos enganar, nós vamos viver um grande engodo. O cristianismo é uma religião de todo dia. O cristianismo é uma religião de dentro da casa. O cristianismo é uma religião da rua.
O cristianismo é uma religião de estar com o outro, de falar de Deus, de divulgar para o outro, de viver o amor, de viver a comunhão. O cristianismo é muito mais do que uma reunião de pessoas num templo. Não tem como achar esse cristianismo na Bíblia. Então, quando o evangelho chega numa pessoa, existem resultados. Por isso que você vai ver lá o próprio Jesus falando, agora eu estou até confuso, Jesus, acho que João Batista também falou disso, você conhece o sujeito, a árvore pelo quê? Pelos seus frutos. Então, quando que o evangelho chega na vida da pessoa? Você vai conhecer pelos frutos. O que tem nela? Desejo e ardor de falar de Jesus Cristo? Opa, é alguma coisa. Ela tem desejo de ter uma comunhão diária com Jesus? Nós temos outra coisa. Ela tem desejo de santidade de vida, ou seja, de se afastar do pecado, de se aproximar de Cristo e trabalhar a sua vida segundo os parâmetros da palavra de Deus? Opa, eu já tenho outro indício. Ela tem desejo de comunhão com os irmãos, ela gosta de ficar junto com essas pessoas, o rol de amizade delas é aqueles que falam essa linguagem de Cristo. Opa, eu já tenho outros dados. Ele era um sujeito de um jeito, ele mudou o pensamento dele, o coração dele, ele agora perdoa pessoas, se ele roubava, ele não rouba mais, se ele tinha uma má fama, agora ele não tem mais. Ou seja, tem que haver uma mudança na vida das pessoas, e mudança essa que vai influenciar o meio que ela vive. Isso é o cristianismo. Não é só aquela coisa de eu fui na igreja, fui batizado e agora eu vou lá na igreja de vez em quando e abro minha Bíblia, ouço uma palavra, vou para casa, não me envolvo com nada, não sei o que está acontecendo com aquele povo, não sei o problema de ninguém, não oro por ninguém lá na igreja, quando faço uma oração faço isso geral, até porque eu não sei da vida de ninguém. O cristianismo da Bíblia difere dessas práticas. Ah, pastor, mas a igreja é confusa mesmo. A igreja é confusa. Aonde tem gente, é confuso. Você conhece algum lugar que tem gente que não é confuso? A minha família é confusa, a sua não é não? A minha é, ué. Não precisa nem ser gente de fora, não, gente. E quando ajunta a sua confusão com a minha confusão, vira uma confusãozona. E é aí que a gente tem que fazer aquilo que a Marina uma vez ensinou para a gente, a comunhão. Quando a gente vem para cá, nós temos que procurar a nossa comum união. E a nossa comum união não é a minha confusão nem a sua confusão, é a confusão de Cristo. Essa é a nossa comum união. Então, se todos nós, quando entramos aqui dentro e queremos viver em comunidade, buscarmos um bem comum, uma coisa comum, uma confusão comum, que é a confusão de Cristo, que é a vida de Cristo, que é o bem de Cristo e da causa do Evangelho, aí, como igreja, nós vamos viver um parâmetro completamente diferente. Uma ideia completamente diferente de igreja. Então, Paulo vai falar que a palavra que pregou a eles deveriam permanecer firmemente, no sentido de que a evidência da vida deles devia mostrar para eles, para a igreja e para o mundo, que eles estavam apegados a essa nova fé. Porque o comportamento contrário a esse apego denunciava que, de fato, eles não estavam nessa fé. É isso que Paulo quer dizer. Ou seja, a pergunta implícita seria: o que eles estavam fazendo com o Evangelho na sua vida? O que se esperava era que o Evangelho tivesse mexido com a vida deles. E a prova disso seria o ardor espiritual em seus corações e o desejo de divulgação desse Evangelho para outras pessoas. Esse seria a prova. Se o Evangelho não fosse recebido por eles dessa forma, suas crenças seriam em vão. Ué, eu criei em vão, porque o Evangelho não fez efeito nenhum. Não há prova dessa fé em mim. Então, eu recebi essa palavra, eu acreditei nela, mas ela não surtiu efeito nenhum na minha vida, tá? Apenas serviria para mostrar que eles não creram de fato no Evangelho, tá? Isso é muito importante para nós. A fé em Cristo, ela muda tudo. E uma das marcas principais dessa fé, e isso nós vemos, presta bem atenção nisso, e isso nós vemos nas experiências de pessoas que receberam o Evangelho na Bíblia, é o desejo de falar de Cristo para todo mundo, ter comunhão com os irmãos e com Cristo. Gente, por que eu estou dizendo isso? Você abre depois em casa a sua Bíblia nos Evangelhos e vê que
todas as pessoas que tiveram experiências com Cristo, de salvação, de encontro, de perdão de pecados, essas 3 coisas estavam presentes na vida delas. Desejo de estar com a igreja, com os irmãos, desejo de estar com Cristo e desejo de falar de Cristo. 3 coisas que estavam presentes na vida, para eu não errar, de 99% das pessoas que estiveram com Jesus. Vai e não peques mais. Jesus teve um que Jesus teve que dizer assim, não fala para ninguém, cara. Mas ele não se conteve. Ele saiu falando para todo mundo. E depois você vê essas pessoas se agrupando como discípulos de Jesus Cristo. Porque aqueles 12, depois eles fecham em 120, depois vai para 3.000, depois vai para 5.000. Então é um desejo que nasce no nosso coração. O desejo de estar com a comunidade, o desejo de estar com Cristo e o desejo de falar com Cristo para outras pessoas. Tá? Por isso que a fé em Cristo muda tudo, né? Depois ele vai dizer, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Está aí em 1 Coríntios, capítulo 15, versos de 3 a 5, que é onde a gente vai investir mais tempo nessa reflexão. Tá? Então, vamos lá. A partir de agora, Paulo vai expor as provas da ressurreição e a fonte das suas informações. Ele quer dar prova que Jesus ressuscitou. Da onde que ele tirou isso? O evangelho que Paulo transmitiu aos Coríntios não foi invenção humana, mas o evangelho que vem sendo anunciado, primeiro, nas Escrituras. O que ele está chamando de Escrituras aí? É a Bíblia, como a gente tem hoje? Não. Ele está falando só do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele tem 3 divisões básicas, que a gente ia estudar hoje, vai estudar domingo que vem. Tá? Ele tem 3 divisões básicas: profetas, escritos e lei. Era assim que eles dividiam, os judeus dividiam o Antigo Testamento: a lei, os profetas e os escritos. Então, o que Paulo está dizendo? As Escrituras, que envolvem a lei, os profetas e os escritos, as Escrituras já vinham anunciando que ele morreria e que ele ressuscitaria. Talvez não em palavras tão claras, mas estava lá. A gente só precisava entender o que está escrito lá. E um dos trabalhos que esses homens tiveram foi expor para aqueles primeiros convertidos toda essa teoria da morte e da ressurreição de Jesus, que estava lá no Antigo Testamento, que o povo não estava entendendo. Tá? Aqui, inclusive, você vai ver uma citação de um caso como esse. Tá? Então, o Evangelho, depois, ele é vivido por Jesus Cristo. Isso que foi anunciado no Antigo Testamento, ele é vivido por Jesus Cristo, e depois ele é anunciado pelos apóstolos. É daí que Paulo está embasando a sua pregação e o seu ensino. Então, é como se ele estivesse dizendo para a igreja, gente, eu vou falar aqui para vocês o que eu recebi. Recebi de quem? Eu recebi dos antigos, tá? Dos escritos sagrados, da Bíblia, tá, gente? Eu recebi da Bíblia. E eu recebi informações daqueles que estiveram junto com Jesus Cristo, que falaram do que ele viveu e agora do que eles estão anunciando. Então, eu não estou tirando isso de trás da orelha. Eu estou casadinho, é como se Paulo estivesse dizendo, com o que os apóstolos estão ensinando em todas as igrejas. E aí, o que ele vai dizer agora? Ele vai falar a respeito de 4, ele vai dividir esse evangelho aqui agora em 4 partes, que possivelmente fazia parte do credo apostólico. Primeiro, que Cristo morreu. É isso que está todo mundo dizendo aí, é como se ele estivesse dizendo. Os apóstolos estão ensinando em todas as igrejas que Cristo morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou no 3º dia, e ele apareceu a Pedro, depois ele apareceu aos 12, e depois mais 500 pessoas viram ele. É isso que está sendo ensinado aí. E agora ele está transmitindo isso. Por isso que ele vai dizer, eu estou transmitindo para vocês o que primeiramente eu recebi.
que Cristo morreu, que Cristo foi sepultado, que Cristo ressuscitou e que ele foi visto pelas pessoas. É isso que a gente vai tentar entender agora nesse discurso de Paulo sobre a ressurreição, tá bom? Então a gente vai aí primeiro no anúncio da morte, né? Cristo morreu. De acordo com o evangelho que Paulo recebeu, Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Então, Paulo está usando como base para a sua argumentação os escritos sagrados. Eles já diziam, através dos profetas, que Jesus, o Cristo, havia de morrer para que nossos pecados fossem perdoados. Então, eu preciso tentar encontrar aqui nesta manhã, mesmo de forma superficial, aonde Paulo foi buscar essa informação. O que os escritos falam sobre isso? Tá? Então, abre a sua Bíblia aí, em Isaías 53, versos 5 a 9. Aqui você vai encontrar já as provas, o caminho que Paulo seguiu para entender e explicar a morte de Jesus Cristo. Verso 5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca como um cordeiro. Como um cordeiro ele foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira na sua boca. Do que Isaías está falando aqui, gente? Da crucificação. Você entende essa parte? Com os ricos ele teve o seu túmulo? Quem é que foi? Ele foi para o túmulo de quem, gente? José de Arimateia, um homem rico. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está mostrando para eles que as Escrituras Sagradas já falavam daquela morte de Jesus Cristo. Isso é importante para nós, porque nós vamos pegar uma coisa que não nasceu há 2000 anos atrás, isso nasceu no coração de Deus. E ele já vinha dizendo isso desde o passado, que haveria um dia em que Cristo seria oferecido como cordeiro e ele ia morrer. Outro texto aí que Paulo provavelmente recorreu, está aí no Salmo de número 22. É um pouquinho só mais atrás. O Salmo 22, o verso de número 16. Não, gente, espera aí. Eu sempre faço essa confusão. Ai, não é 22:16, espera aí. Só um minutinho. Engraçado que eu fiz essa confusão na hora que estava escrevendo e eu estou vendo que eu fiz ela agora. É 16:22, não é isso? É o de 8, 16 nem tem 22, né? De onde que eu tirei isso? Né? Confusão. Deixa eu ver aqui, gente. Não. 22:18? Espera aí, só um minutinho, porque pode ter fundamento no 22 também. É, 22:16 mesmo, eu abri em lugar errado aqui. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Do que ele está falando? Crucificação. Tá? Depois, você vai ver Pedro ensinando. Tá?
Ah, pastor, mas Pedro não faz parte dos escritos sagrados, mas era o que os apóstolos estavam ensinando e Paulo aprendeu disso também. Então, lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, vamos ver o que diz lá. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então nós temos aí as fontes que Paulo usou para ensinar a igreja de Corinto que Cristo realmente morreu. Ele precisava primeiro provar a respeito da morte de Jesus Cristo, tá? O próprio Jesus, lá em Mateus 26, verso 28, ele diz: isto é o meu sangue da aliança que é derramado por favor de muitos para perdão dos pecados. Então ele não está falando só que Cristo tinha que morrer, mas que a morte de Jesus tem o objetivo de remissão de pecado, de purificação de pecado. Então a morte de Jesus não foi uma morte aleatória. Ele não morreu porque tinha que morrer para você se sensibilizar. Ele morreu porque sem a morte dele não haveria expiação dos nossos pecados, tá? Então Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi tanto o nosso representante diante de Deus, como o nosso substituto diante de Deus. Ele nos representa e toma o nosso lugar. Então, quando Cristo morre na cruz, significa que ele morreu para satisfazer as exigências de Deus. Você vai encontrar isso no livro de Romanos, no capítulo 8. Ele nos reconciliou com Deus, você vai encontrar isso em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, ele nos reconciliou com Deus, nos tornou justos, você vai encontrar isso em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, nos tornou parte de uma nova aliança e nos deu a vida eterna. Pastor, aonde mostra na Bíblia que ele morreu para nos dar a vida eterna? O texto mais conhecido da palavra de Deus, qual que é? Porque, como é que é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna, ok? Então a morte de Jesus na cruz satisfez as exigências de Deus, nos reconciliou, nos tornou justos, nos tornou parte de uma nova aliança e nos deu vida eterna. É isso que Paulo quer dizer para a igreja de Corinto. Esse é o evangelho que Paulo está pregando para a igreja de Corinto e dizendo, o evangelho é isso, ele morreu para que nós tivéssemos vida, ele morreu para nos tornar justos, ele morreu para nos reconciliar com Deus. Então a morte de Jesus Cristo tem um significado extremamente grande para nós. Então hoje, domingo de Páscoa, quando nós olhamos para a cruz, ontem eu estava vendo uma entrevista na televisão, que a pessoa dizia assim, foram entrevistar, o que significa a Páscoa, né? Aí a pessoa dizia assim, hoje é um dia para a gente lembrar, um dia para a gente se emocionar, um dia para a gente, quase que ela falou para a gente comer um ovo de Páscoa, né? Que lá de casa não chegou nem até o domingo, irmãos. Não chegou. Ai, que pecado, que eu comprei uns chocolates para quando a Marina e a Paula chegar, mas nós comemos todos os chocolates praticamente, eu e o Davi. Vou ter que voltar lá na loja americana. Lembra daquele desenho do Nemo, quando o tubarão vai com um peixinho que traz para aquela reunião lá, tipo AA, né? Aí, mas cadê o seu amiguinho que você trouxe? Ele bota só a espinha por lá de fora. Eu comi, não aguentei. Não aguentei esperar, eu comprei um cartãozinho com chocolate, provavelmente vou comer o chocolate e entregar só o cartão, né? Senão não tem graça. Mas a morte de Jesus não é isso. Essa morte e esse significado, ele tem que mexer comigo todo dia. Eu preciso olhar para isso todo dia. Eu preciso entender que essa morte teve um significado de reconciliação, justificação, de vida eterna, muito grande entre eu e Deus. Que sem Cristo eu estaria completamente perdido, inimigo de Deus. Então, quando
Jesus também encontrou seus discípulos após a morte e ressurreição, ele disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Ou seja, ele está dizendo, olha gente, o que está acontecendo aqui hoje está profetizado, está lá nos escritos, é só vocês ir lá e ler isso. Então Paulo está mostrando aos coríntios que a morte de Cristo faz parte dos planos de Deus e é um aspecto importante do Evangelho. Sem a morte não há remissão dos pecados. Jesus foi oferecido como oferta pela nossa culpa. Se ele não tivesse ido para a cruz, ainda estaríamos em estado de inimizade com Deus. Por isso que a morte é importante. Só que a Páscoa, ela leva uma comunidade inteira, como nós. Veja bem uma coisa, gente. Assim como os coríntios tinham dificuldade de se libertar do seu misticismo e dos seus idealismos filosóficos, nós temos dificuldade de nos libertar das crenças que o catolicismo impôs a gente desde a colonização do Brasil. Por isso que, às vezes, o crente, mesmo na igreja, ele é domingueiro, ele acha que ele só veio aqui, cumpriu as exigências dele, foi no batismo e tal, está salvo, está tudo certo. Ele briga, às vezes, por um batismo sem ser convertido. Pais querem empurrar filhos para dentro do batistério a qualquer custo, porque acham que isso vai salvar ele. Não vai. Isso é um grande erro. Eles não procuram nem saber se o filho está convertido direito, eles conversam meia dúzia de palavras, o filho esboçou uma coisa bonitinha para eles querem já empurrar para dentro do batismo, e aí do pastor você não empurrar lá para dentro. Eu já fui confrontado, não aqui, fortemente, de uma pessoa entrar na minha casa, sentar na minha sala, na cadeira, e quase me impor um batismo de um filho de 10 anos de idade, porque ele ia agora para o ginásio, ele precisava ir batizado para ele não se corromper. Isso no início do meu ministério, assim, fresquinho, a mudança estava na caixa ainda. De onde vem isso? Uma ideia que é contrário ao que a Bíblia está dizendo e ensinando. De onde vem isso? Então nós temos dificuldade. E aí, o que acontece? Você vai ver um monte de crente lembrando da cruz na Páscoa só. E na Páscoa ela quer até brigar com os outros, ele quer até brigar com os outros, para não é chocolate, é a cruz. Mas acabou a Páscoa, também ele esquece da cruz. Da cruz, ele não esquece do chocolate. O chocolate ele não esquece. Mas da cruz ele deixa para lá. O significado, o sentido dela deve nos emocionar todo dia. O sentido da cruz deve me fazer chorar todo dia. Deve me desejar, fazer com que eu deseje a comunhão com Cristo, com a sua igreja, todos os dias. Porque ela me fez diferente. Porque a morte de Cristo tem um significado muito grande para a minha vida. Depois Paulo diz, ele foi sepultado. Por que Paulo usa a sepultura? Ele quer usar agora a sepultura, primeiro, para atestar a morte. Gente, houve uma morte. E quem morre, depois que morre, vai para onde? Para a sepultura. A sepultura marca o fim da vida. Então ele quer enfatizar porque a sepultura, ela dá essa conotação de uma morte física. O corpo entrou na sepultura e é de lá que o corpo físico vai sair. A sepultura é esse meio entre o fim e o início. É isso que marca a transição. Então precisava falar da sepultura. Ele precisa ir lá para dentro dessa sepultura, precisa haver uma pedra que vai selar isso, ele precisa passar por onde todo o corpo humano passa para provar a morte. Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias dentro da sepultura, e é da sepultura de Lázaro que houve a ressurreição dele. Então o corpo precisa entrar e o corpo precisa sair. Então, essa sepultura é um ponto de convergência entre passado e futuro. Ela é o fiel ali da balança. O corpo entrou e daqui o corpo vai também ser deslocado para outra realidade, né? Então, a sepultura atesta a morte física e a ressurreição física. Por isso que Paulo, e isso provavelmente os apóstolos já estavam falando disso, ele morreu e foi sepultado, hein, gente? Nós fomos lá.
Todo mundo viu que o corpo foi carregado, José de Arimateia cedeu a tumba dele lá, pode ir lá falar com ele, tinha guarda na porta, ou seja, ele realmente foi enterrado. Ele não saiu daqui escondido, tá? Como algumas pessoas testificaram que o corpo foi roubado, que Jesus não morreu na cruz, ele só desmaiou e depois acordou e conseguiu remover aquela pedra pesada, bater nos guardas e sair fora. Enfim, inventaram de tudo para mostrar corpo, inventaram tudo, gente. Mas o corpo até hoje não apareceu. Tá? Depois ele vai dizer, ele ressuscitou no terceiro dia. Agora Paulo chega ao centro da sua tese. Ele ressuscitou. Como já são 10 horas, nós vamos botar um ponto aqui, tá bom? O pessoal da música vai cantar uma música, você vai poder ir ao banheiro também, beber água, e aí a gente volta para finalizar e ceiar. Se não der tempo de acabar a exposição, domingo que vem nós vamos continuar. Mas vamos parar nesse ponto aqui, tá bom? Vamos parar dentro da sepultura. Então, Cristo morreu, foi sepultado, a sepultura marca essa transição, essa entrada de Jesus. A ideia era que realmente houvesse a prova da sua morte, mas também houvesse a prova da sua saída. Então, ele também ressuscitou no terceiro dia. Então, Paulo agora ele vai chegar ao centro da sua tese. Do que ele está tratando? Agora é o ponto nevrálgico da coisa. Por que isso? Lembra que o problema lá no capítulo 12 era justamente essa dúvida sobre a ressurreição de Jesus? Então ele começa, na sua lógica, dizendo que ele morreu, foi sepultado, e agora ele está dizendo que Cristo ressurgiu, ou seja, ele levantou dos mortos. É isso que a construção da frase na linguagem traz. A ideia é essa: aquele que deitou entre os mortos, agora ele é levantado dos mortos. Agora, o que é interessante, que eu já antecipei para vocês, é que no grego antigo, esse verbo, essa ideia do ele levantou dos mortos, ele diz de uma ação que foi completada no passado. Ou seja, de fato, ele ressuscitou um dia. Isso marca um momento da sua ressurreição, assim como houve um momento da sua morte. Mas o verbo empregado aqui, ele traz uma ideia de uma ação que foi completada no passado, mas que tem relevância no presente. Então, o que Paulo está querendo dizer? Que Jesus ressuscitou e que ele está vivo até hoje. E por que ele emprega essa fala? Porque ele quer diferenciar a ressurreição de Cristo de outras ressurreições feitas por Cristo. Então, por exemplo, Jesus ressuscitou uma menina, mas ela morreu de novo. Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele morreu de novo. Jesus foi ressuscitado, mas não morreu de novo. Ele continua vivo até os dias de hoje. E isso é muito significativo para a igreja e para os crentes, porque essa é a garantia da nossa vitória. Não foi só um evento que aconteceu no passado, é algo que está influenciando o nosso presente. A Bíblia diz que ele está vivo e que ele está sentado ao lado do trono de Deus. Ele é o nosso Cordeiro, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, e o nosso Senhor não está morto. É isso que nos diferencia de tudo. Ele não está morto, ele continua vivo. Então, Paulo está falando desse aspecto diferencial da ressurreição de Jesus Cristo. Agora, uma coisa interessante da gente ver, só um minutinho, Vitor, eu não estou me escutando, viu? Uma coisa interessante da gente, por isso eu estou gritando aqui, não sei se está alto para vocês, mas eu não estou me escutando mais. Uma coisa importante da gente ver, que você percebe, está ótimo, querido, que você percebe que a linguagem aí, ele vai dizer assim, olha, porque primeiramente lhes transmitiu que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, ele foi sepultado e ele ressuscitou no terceiro dia. A construção aí dá a ideia de uma coisa passiva. E quando a gente pensa numa questão passiva, a gente pensa num sujeito ativo. Tem alguém que está promovendo isso, tem alguém que está fazendo isso. E o agente ativo aqui é o próprio Deus. Paulo está querendo dizer à igreja de Corinto,
Deus fez todo esse movimento. Isso tudo está nas mãos de Deus. Deus está controlando todas as coisas. Então, esse texto na voz passiva aponta para o agente ativo, e esse agente ativo é o próprio Deus. Foi Ele quem ressuscitou Jesus Cristo. Pastor, aonde isso está escrito? Lá em Atos capítulo 3, verso 15, no sermão de Pedro, ele diz: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos as suas testemunhas. Então, Paulo está dizendo à igreja de Corinto: olha, todo esse processo tem Deus como centro de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. O próprio Jesus também disse que ressuscitaria. Está lá em Mateus capítulo 16, verso 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Deixa eu fazer aqui uma digressão. Quando a gente pensa em algo como dessa magnitude, como morte e ressurreição de Jesus, e a gente percebe da maneira como Paulo está tentando ensinar aos coríntios, que era uma coisa que foi profetizada no passado, ou seja, os escritos sagrados já diziam isso. Foi algo que Jesus viveu, que os apóstolos pregaram, que o próprio Jesus foi cantando a pedra antes. Ó, gente, vai acontecer desse jeito. E aconteceu. E quando ele está no caminho de Emaús, que ele vê aqueles homens tristes, ele diz assim: mas olha só, vocês não acham que vocês estão com dificuldade de crer numa coisa que já está escrito lá atrás e que que eu mesmo vim também dizendo isso para vocês? O que isso mostra para a gente? Um controle absoluto de Deus em tudo. E isso deve ser para nós um motivo de motivação muito grande. Porque quando eu pego tudo isso que ele disse que ia acontecer e aconteceu, eu começo a pegar aquilo que ele disse que vai acontecer e que ainda não aconteceu como certo de que vai acontecer. Então, quando a Bíblia diz que aquele que ressuscitou vai voltar um dia e vai vir buscar a sua igreja e vai levar os santos para morar junto com ele, eu posso me apegar a isso firmemente. Quando ele diz para mim que aquele que realmente entregar o seu coração a ele, aquele que perder a sua vida, olha o que ele está dizendo. Jesus está dizendo uma coisa dramática, importante. Ele está dizendo: Paulo, se você perder a sua vida por amor a mim, você vai ganhar a sua vida. Eu posso acreditar nisso, porque já tem um monte de coisa que ele disse que ia acontecer, e aconteceu, dentre elas, uma que é impossível aos olhos humanos: o morto ressuscitar e ficar vivo para sempre. Então eu posso me apegar a essas escrituras com a certeza de que cada promessa que ele faz aqui tem fundamento e que é digna de confiança. E aí eu me lembro de João lá na ilha de Pátimos, quando no final das coisas Jesus vai e diz: escreve essas coisas porque elas são o quê? Verdadeiras e fiéis. Isso é garantia para nós. Então, pastor, mas o que quer dizer com isso tudo? Quer dizer que nós, crentes, às vezes precisamos desconstruir essa vida que nós temos apegada à materialidade o tempo todo, a esse mundo, e buscando Cristo para resolver os nossos problemas da agora. Você já viu como que as pessoas estão procurando Jesus? Elas estão procurando Jesus para quê? Para a sua felicidade aqui na terra. E nós estamos com um monte de igreja que está fazendo, sabe o quê? Preparando gente para viver na terra. Preparando gente para viver nesse mundo. E o que Jesus fez com os seus discípulos, o que Paulo fez com as suas igrejas, foi preparar um povo para viver no céu. Essa é a ideia. Essa coisa de eu ficar procurando Deus o tempo todo para resolver a minha vida, é como se eu estivesse dizendo para ele: Deus, me prepara para esse mundo. Quando na verdade Deus quer levar você para fora desse mundo. Os crentes estão buscando apego e prazeres no mundo, satisfação nas coisas do mundo, quando Deus está nos preparando para uma outra realidade, e nós podemos crer nisso de todo o coração, porque aquilo que Ele diz que é, e o que Ele vai fazer, Ele vai fazer.
Então ele voltará para buscar a sua igreja. A morte não é o fim. Que garantia tremenda. Você já observou a vida? Não faz sentido se não houver ressurreição, gente. Aí nós podemos falar, se não houver ressurreição, Paulo vai tratar disso mais na frente, nós não vamos falar disso aqui hoje. Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã vai acontecer o quê? Vamos morrer. E não é isso que a Bíblia ensina para a gente. As Escrituras falam da ressurreição de Jesus. Então você tem Isaías 53, de 10 a 12. Eu não vou abrir por causa do tempo. Nós temos outros textos combinados, esse eu quero abrir. Abre aí em Salmos 16, agora sim Salmo 16. Olha só como é que se entende a coisa, tá? Olha a Escritura interpretando a própria Escritura. Salmo 16, verso 8. Vamos lá, diz assim, ó. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado, por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Agora veja bem o que está acontecendo aqui. É claro que você está lendo esse texto hoje, mas o pessoal nos tempos de Jesus também liam esse texto. E eles não estavam compreendendo do que se dizia isso. Mas o Espírito Santo, lembra quando eu falei para vocês sobre o processo de inspiração que nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical? Quem é que inspirou o salmista a escrever isso aqui? Foi o próprio Deus. Ele supervisionou a escrita do salmista para ele escrever isso aqui. Tá certo? Agora, o próprio Espírito precisa iluminar a mente de alguém para entender que ele está falando de Jesus. Tá certo? Agora, vai lá em Atos, capítulo 2. Agora você tem o processo aqui, junto de iluminação e inspiração. Acho que é os dois juntos aqui. Pedro, pescador, não era escriba, não era provavelmente um profundo estudante das Escrituras. Aí no verso de número 25, ele vai usar o mesmo salmo. Olha o que ele vai dizer. Vamos no verso 24 primeiro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele quem? De Cristo. Disse Davi, olha Pedro interpretando as Escrituras. Eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Aí o verso 29, irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Olha a sepultura aí. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes no seu trono. Prevendo isso, ele falou da ressurreição do Cristo. Olha a interpretação das Escrituras, gente. Olha o Espírito Santo lançando luz sobre um sujeito que não era um estudante das Escrituras, para entender um salmo que os antigos líderes judeus liam e não associavam, não conseguiam linkar isso a Jesus Cristo. Então as Escrituras, elas já falavam dessa ressurreição de Jesus. Os cristãos primitivos, eles consideraram o domingo de Páscoa como sendo o terceiro dia após a morte de Jesus, após a Sexta-feira Santa. Ok? Hoje é domingo de Páscoa.
os cristãos primitivos entenderam que esse primeiro dia da semana, que é o domingo, era o terceiro dia após a ressurreição. Esse que é o primeiro dia da semana também pode ser visto como o início de um novo tempo na vida daqueles homens e de nós também. Então, o que a Páscoa simboliza para nós? O início de um novo tempo. O pastor vai pregar isso hoje à noite, falando da primeira Páscoa, o início de um novo tempo para os hebreus. Agora aqui, o início de um novo tempo para os cristãos. Então, a cruz sela o fim de uma velha aliança e o início de uma nova aliança com Cristo e a sua igreja. Um novo recomeço, um novo tempo para o povo de Deus. É isso que simboliza a Páscoa para nós. Um recomeço, um novo tempo, que nós vivemos todos os dias da nossa história. Esse evangelho da cruz vazia e do túmulo vazio, ele deve ser pregado pela igreja, pregado pelos cristãos espalhados pelo mundo todo. Alguns da igreja de Corinto compreendiam a morte, mas eles não viam sentido na ressurreição do corpo físico de Jesus Cristo. Nós, cristãos, temos que espalhar isso para o mundo inteiro. Ele ressuscitou no terceiro dia e está vivo até hoje. Então, nós temos aqui o centro da mensagem agora, que é a ressurreição. Aí Paulo agora vai provar. Como é que eu provo isso? Olha, gente, ele apareceu a muitos. A quem? Ele apareceu a Pedro, ele apareceu aos 12, aos 500, a Tiago e a mim. Como é que foi isso? A Pedro. Mas Pedro não foi o primeiro a ver. Quem que viu Jesus primeiro ressurreto? Hã? As mulheres, não é? Por que as mulheres? Conta rápido. Divulga rapidinho. Entendeu? Não dá espaço nem para respirar. Tá certo? Vamos falar então. Se é para falar, vamos falar. Isso é brincadeira, tá, irmãos? Mas ele aparece para essas mulheres primeiro. Mas por que Paulo usa Pedro? Porque Pedro também viu Jesus. Nós temos o registro aí, aqueles dois no caminho de Emaús, eles vão dizer que ele já havia aparecido a Pedro também, não é? Mas ele vai buscar Pedro, a figura de Pedro, porque Pedro ele tem algumas experiências importantes com Cristo, principalmente a experiência narrada lá em João capítulo 21, versos 15 a 19, onde há uma reconstrução da vida de Pedro por Cristo. Pedro havia negado Jesus 3 vezes, e ele volta para suas origens para pescar, e Jesus o reencontra na praia e diz: Pedro, tu me amas? Te amo. Pedro, 3 vezes, tu me amas? Eu sei que... Aí Pedro alopra. Eu sei que o senhor sabe de todas as coisas. Eu falei que não ia negar, o senhor sabia que eu ia negar. Agora o senhor sabe que eu estou amando, não sabe? O senhor sabe que está aqui dentro, né? O senhor sabe de todas as coisas. Ali é uma reconstrução da história de Pedro. E a partir desse momento, das experiências de Pedro, Pedro se torna um ícone incontestável de liderança na igreja cristã primitiva. Então, citar o nome de Pedro como aquele que viu Jesus Cristo era uma coisa muito importante. Por isso que Paulo usa o Pedro naquele momento para dizer para a igreja de Corinto: olha, o nosso líder viu, o homem mais conhecido no cristianismo hoje viu, que é Pedro. Depois ele vai dizer, olha, ele também falou aos 12. De quem que ele está falando? Da reunião, da totalidade daqueles discípulos. Aqueles homens viram. Jesus apareceu lá no cenáculo, depois Jesus apareceu a Tomé. Ele foi aparecendo a essas pessoas de forma que esses homens também testificaram e se tornaram, presta atenção, esses 12 homens, eles se tornaram as testemunhas oficiais de Jesus Cristo. Por isso, apóstolo. Apóstolo não existe mais, gente. Porque apóstolo, uma das características do apóstolo é que ele tenha sido uma testemunha ocular de Jesus Cristo. Por isso que a igreja primitiva, a igreja de Corinto, ela contesta tanto o apostolado de Paulo, porque ele não viu tumba nenhuma vazia. Paulo não viu crucificação, não viu ressurreição. Ele não viveu com Jesus do seu batismo até o domingo de Páscoa. Ele não estava lá. Então ele é extremamente contestado, e ele lá na frente vai falar: eu sou como um abortivo, eu sou o menor de todos, porque eu não estava lá. E ele tem que defender esse apostolado o tempo todo, em função da experiência que ele teve no caminho de Damasco, que foi uma coisa exclusiva, e faz dele, como ele mesmo diz, o 13º apóstolo. Mas hoje não existe mais apostolado, gente.
Tem gente, o apóstolo fulano de tal. Isso aí é assim, é que o homem tem tanto desejo de estar acima, daqui a pouco vai sair o semideus. Não é? Foi isso que deu origem a papado no passado, aquela coisa de ter um bispo, mas tem que ter um bispo que é maior do que todos os bispos, e desses bispos que é maior do que todos, precisa um que é maior do que todo mundo. Quer dizer, precisa ter aquele cara que é o tete a tete com Deus, só ele é o cara. E Paulo vai dizer, eu não sou nada disso, eu sou o menorzinho deles todos. E foi um dos grandes, né? Então ele aparece a esses 12, e depois ele aparece a mais de 500 pessoas. Ou seja, gente, se você não conseguir encontrar Pedro, se você não conseguir encontrar nenhum dos apóstolos, tem 500 que viram. Desses 500, alguns já morreram, por isso ele usa a expressão já dormiram. Isso aí não tem nada a ver com sono da alma, tá, gente? Isso é uma expressão usada no passado para dizer daqueles que já morreram. Alguns já dormiram, tá certo? Então, assim, mas mesmo dormindo, tem muita gente aqui, são 500. Vocês podem sair por aí, buscar essas pessoas, conversar com essas pessoas, e elas vão testificar dessa aparição. Porque entre a ressurreição e a ascensão, esse tempo aí que é aproximadamente uns 40 dias, Jesus apareceu a muita gente. Teve gente que viu, teve gente que tocou, teve gente que conversou. Então é possível que vocês peguem informações com essas pessoas. Depois ele vai citar Tiago. Ora, Tiago também é muito importante. Por que ele é importante? Primeiro, no início do ministério de Jesus, Tiago aqui, irmão de Jesus, nenhum dos irmãos de Jesus acreditavam que ele era o Messias. Então você vai ver aí um texto muito interessante, que está lá em João capítulo 7, verso 5, olha só a referência, pois nem os seus irmãos criam nele. Sabe aquela coisa, santo de casa não faz milagre? Nem os irmãos dele acreditavam que ele era o Cristo. O que acontece? Você vai ver um pouquinho mais na frente, já Tiago sendo contado como um dos grandes líderes da igreja. Agora, além de ser irmão, ele é líder. Ele é o cara que recebeu Paulo, ele é o cara que presidiu a Assembleia, ele é o cara que ouviu as demandas de Paulo, ele é o cara que orientou Paulo no seu discipulado, porque Paulo ele volta aos apóstolos 14 anos depois da sua experiência, para saber se o que ele estava pregando estava de acordo com o que os apóstolos estavam ensinando. Isso está registrado, se eu não me engano, em Gálatas. 14 anos depois eu tive que voltar para ver se estava tudo certinho, se era isso mesmo. Tá? Então ele vai usar essa figura, olha, apareceu também a Tiago. Ele não cria, mas agora olha só como é que está a vida dele. Então pode procurar esse homem também, se ele estiver vivo, não é? E depois ele vai dizer, apareceu também a mim, como o último da fila, provavelmente devido ao aparecimento lá no caminho de Damasco, né? Paulo está se referindo à sua experiência de conversão no caminho de Damasco, que está lá em Atos capítulo 9. Cristo havia aparecido para Paulo, falado com ele, e isso fez dele um apóstolo legítimo, a despeito dele não ter acompanhado Jesus desde o seu batismo até o dia da sua ascensão. Quando Paulo tem esse encontro no caminho de Damasco, Cristo já havia sido assunto aos céus e ele agora aparece para Paulo. Paulo mesmo se considera indigno de tal posição, porque ele diz, eu fui como nascido fora de tempo, e também fui um perseguidor da igreja. E aí, uma coisa que a gente vai ver, não hoje, não é que Paulo, ele mesmo entendia que ele não satisfazia os requisitos de um apóstolo, e ele vai acreditar o seu apostolado, que vai falar disso nos versículos 10 e 11 para frente, a graça de Deus. Ele vai falar, é pela graça que eu sou um apóstolo. É pela graça que foi isso, é pela graça que aconteceu aquilo, e é isso que nós vamos falar na próxima semana. Como que a graça de Deus foi extremamente importante na vida desse homem, e que ele se tornou o que de fato ele foi, e o que representa para nós, não porque ele merecia, porque ele mesmo entendia que ele não merecia, mas como que a graça de Deus conduziu todo o processo da sua vida e da sua história, né? Isso mostra para a gente, irmãos, que não somos nós, é Ele.
Ah, pastor, eu sou tão pequenininho. Ah, pastor, eu não tenho esse dom. Ah, pastor, eu sou assim. Você pode até ficar a sua vida toda se escondendo atrás dessas muletas, mas Deus não está interessado nas suas deficiências. Deus está interessado no que Ele pode fazer com você e através de você. Então as pessoas não têm essa necessidade de ficar se escondendo atrás. Tem gente que quer se sentir indigno a vida toda. Ele quer. Está igual um caso clínico que eu peguei uma vez, tive conhecimento para a gente estudar na faculdade ainda, de um camarada que ele tinha um processo sério de insônia, não dormia. E aí pesquisas foram feitas, estudos foram feitos, acompanhamentos foram feitos. Por que ele não dormia? Porque ele dizia para todo mundo que ele queria ser fisiculturista. Acho que era isso, não estou me lembrando, mas já tem muitos anos, não é? E ele só não frequentava academia e era fisiculturista porque ele não dormia. Então, se ele dormisse, ele tinha que provar a tese dele, não é verdade? Então, para ele era interessante fazer o quê? Não dormir. O que tem de gente assim na igreja? Ah, pastor, eu não sou um crente melhor por causa disso. Mas também não interessa para você deixar de ser o que você está vivendo, porque se você deixar de ser o que você está vivendo, você vai ter que mostrar que não tem mais muleta. E aí você vai fazer o quê agora? Não tem mais desculpa, não tem mais problema, está livre, é você e Deus. Então, é conveniente, às vezes, a gente criar esse mundo de buletas e barreiras para a gente não ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Imagina Paulo dizer, ah, Deus, eu nem vi a ressurreição, não posso. Mas, Paulo, olha só, cara, esse evangelho precisa chegar ao mundo, você é o cara que eu escolhi. Ah, escolhe outra aí, porque, olha só, eu persegui a igreja. Ninguém vai acreditar em mim. Igual Moisés fez. Eu sou gago, eu tenho língua presa, Deus. Manda Arão, manda outro, manda qualquer gente aí, menos eu. Então a gente tem que uma hora sair de trás dessas coisas, porque não é a gente, é a graça, é Ele. E o evangelho precisa ser anunciado, pregado, e Deus vai usar a gente. E aquelas pessoas que Deus vai usar não são aquelas pessoas mais fortes, mais inteligentes, mais bem preparadas, são aquelas pessoas que vão sair de trás dos seus esconderijos. São aquelas pessoas que vão largar suas muletas, vão sair de trás dos seus muros da vida e vão dizer, Deus, toma aqui nós dois, vai usar ou não vai? Com o que eu sou, com o que eu tenho. Só isso, é simples, desse jeito. Vamos encerrar com algumas conclusões e aplicações. A doutrina da ressurreição, ela é central no cristianismo, é isso que nós aprendemos aqui hoje. Sem ela, o cristianismo não teria condições de se sustentar. É a ressurreição de Cristo que nos diferencia de todas as demais propostas religiosas. Grava isso no seu coração. A ressurreição é fundamental para a sua fé e para a minha, para a nossa igreja. A ressurreição de Cristo foi física, não uma mera aparição. O túmulo está vazio, não há corpo. Cristo voltou da morte, Ele levantou dentre os mortos. É isso que nós estamos comemorando aqui hoje. A ressurreição não só é a base da nossa religião, mas da nossa fé. Não tem como ser crente sem crer na ressurreição. Não tem como. É uma coisa completamente oposta uma à outra. A ressurreição é um fato do passado, mas presente também. Cristo ressurgiu, está vivo e precisa estar vivo em você hoje. A ressurreição nos faz olhar para o passado, presente e futuro. Ou seja, você não pode ficar vendo só a ressurreição como uma coisa que aconteceu lá atrás e ponto. Cristo está vivo hoje. E se Ele estiver vivo dentro de você, você vai presenciar essa ressurreição todo santo dia. E toda vez que você encontrar alguém, ou você tiver oportunidade, você vai dizer para as pessoas, Ele está vivo. Ah, como é que você sabe? Está na Bíblia. Ó, foi profetizado nas Escrituras Sagradas. Ele ressuscitou. Cadê o corpo? Não existe até hoje. Os apóstolos viram, mais de 500 pessoas viram, está sendo anunciado até hoje. Ah, mas você ainda não viu. Também não preciso ver, eu preciso crer. Eu não tenho que ficar vendo Jesus fisicamente, mas eu quero ver Ele na glória. Aqui, para mim, a Bíblia, como escritura sagrada, já é o suficiente para sacramentar isso no meu coração. Não preciso mais de prova o tempo todo. Ficar igual o Gideão. Ah, o algodão hoje tem que estar molhado. Amanhã de manhã tem que estar seco. De tarde tem que estar úmido. Aí eu vou acreditar. Acabou, gente. Está na Bíblia. Já aconteceu, tem prova incontestável. É voz de Deus para nós. Em último lugar, última aplicação, assim como os nossos primitivos irmãos, nós devemos anunciar ao mundo que Cristo está vivo. Esse é o papel da igreja, esse é o nosso papel. É isso que nós estamos fazendo aqui.
aprendendo e nos capacitando para dizer para as pessoas que aquele que ressuscitou vai voltar um dia e vai levar a sua igreja, e que Deus deseja que todo mundo faça parte desse grupo, que um dia será assunto aos céus e viverá com o Cordeiro eternamente. Amém, irmãos? Cansei, desde 9 horas da manhã, não é? Vamos chamar os nossos irmãos aqui para a ceia. Hoje nós vamos celebrar a ceia. Tá? Eu vou pedir o pessoal que está aí em cima, que vai participar da ceia, se pudesse descer, só para facilitar, que nós estamos com poucos irmãos hoje. Mas com isso a gente fecha esses 9 versículos iniciais, e no domingo que vem a gente segue com o versículo 10 em diante, tá? E vai ter escola bíblica normalmente. Nós estamos falando sobre os pilares da fé, e nós vamos conhecer o Antigo Testamento, a divisão do Antigo Testamento no próximo domingo.